Buenas peregrinos, estamos de volta com os vídeos da segunda-feira, que é voltada ao simbolismo. Por enquanto vamos trabalhando isso nas segundas, os simbolismos universais. Universais porque a gente encontra, né, o mesmo símbolo ou muito similar em várias culturas, né? Tipo, e culturas independentes que nunca se conheceram. Então ele percebe que é muito mais um arquétipo do inconsciente coletivo que conseguiu se manifestar em várias culturas, né? E isso se torna bem curioso. E o estudo comparativo delas também é bem interessante. Para esse vídeo, decidi falar de três símbolos, né? Que de certa forma eles se complementam e também falam em essência da mesma coisa, né? Que seria as águas primordiais, o Lotus e os sapos, ou as rãs, né? E esse vídeo, né, de simbolismo, ele acaba conversando muito com o vídeo do ovo cósmico, né? Que foi o primeiro vídeo de segunda-feira, sobre simbolismo. Lá eu falei, né, das águas primordiais e daí nasce um ovo. Tem também, né, a ave que botou esse ovo, né, como uma ave aquática. Nisso a gente percebe essa questão de algo superior que desce nesse aquático, né? Então, o que é esse aquático? Em geral, as águas primordiais, né, depende da cultura, né, mas que nem na cultura babilônica, a gente tinha a água doce e a água salgada, né? E a água salgada, como o grande mar, era regida por Tiamat, né, a grande mãe dragão. No Egito, a gente vai ter também esse mar cósmico, só que numa versão muito mais realmente cósmica, né? Como se fosse um espaço, né? Como se fosse o corpo de Nut. Mas antes de Nut se manifestar como uma mulher com um corpo estrelado, né? Que é mais comum a gente ver, ela era uma vaca estrelada. E antes ainda tinha a versão do hipopótamo, né? A hipopótama, que é a deusa Tuaret. Ela me acompanha aqui no meu santo. Essa deusa com até ela não tem um corpo tão humano, né? Ela é bem mais animalesca. Nessa estatueta não tem aqui atrás, mas ela porta um crocodilo, um crocodilo que nasce, nasce não, né? Mas fica nas costas dela. Esse crocodilo é uma versão de Set, que nas versões mais antigas lá do Egito, né, a cosmovisão egípcia não era tão solar, mas era mais estelar. E daí a origem da criação vem mais dessa deusa, né, essa deusa hipopótamo, que de certa forma também tem uma relação com o dragão, né, que ela já tem esse crocodilo, o crocodilo e o dragão são similares, né, no caso com a cultura egípcia, que daí ela era chamada de Tifon. E normalmente se confunde, né, que Tifon é Sete, mas na verdade Tifon é a mãe, que é a Tuaret. Daí essa ideia do mar primordial e caótico, né? Uma grande mãe. Daí tem que ter uma energia, daí eu volto a dizer, no Impérios Antigos, essa energia ela se auto-organiza, essa energia caótica. E numa visão mais tardia e um pouco mais de tradições solares, né? Daí a ideia do Deus que surge e daí coloca ordem na deusa, né? Como eu falei da Babilônia, tinha o herói Marduk, né? Que vai enfrentar Tiamat e tipo, organizar o cosmos, né? Com o corpo desse grande dragão, né? E no Egito também tem essa questão do deus Ra, ou daí depende das versões, né? Ou Thoth, ou Atum, que vai organizar tudo, né? Organizar essas águas turbulentas, né? E o símbolo, né, da barca também no Egito é muito forte por causa disso, né? Esse aspecto de um deus que doma os mares, né? Então por isso ele está numa barca.
A barca também tem muitos outros simbolismos, né? Mas vamos focar aqui no mar primordial, né? Então, o mar primordial é essa ideia desse caos inicial. Daí dele surge algo que vai começar a se desenvolver no universo, né? Porque no vídeo anterior eu falei do ovo, né? E aqui a gente pode falar agora do lótus. O lótus, né, ele é uma planta que nasce da água, né? Então aí já pega muito desse simbolismo do mar cósmico e primordial. Mas também fala muito do peregrino e daquele buscador das iniciações, né? Como a ideia do lótus, que é uma semente que ela caiu lá embaixo no lago, entrou na terra, daí dali da terra escura ela começa a desenvolver, ela vai avançando e de certa forma ela se alimenta dos nutrientes dos lixos, né, do lago, né, aquilo que vai lá para baixo e é meio sujo, né? E aí ela vai se desenvolvendo na terra, ela sai da terra, vai encontrar água, né? Diferente de uma outra planta que vai encontrar o ar, ela encontra água antes, né? E daí ela vai avançar ainda pela água até ela encontrar o ar e aí se expressar, né? Abrir, né? O lótus realmente, quando encontra-se com a luz solar, né? Que é um elemento fogo. Então aí você vê as quatro iniciações primordiais, né? Elemento terra, onde a semente ela tem que se desenvolver nessa obscuridade, que é o mundo cotidiano, né, até, que está voltado, né, também de impurezas, mas ela consegue transmutar essas impurezas para que ela cresça, né? Aí ela avança pela água, que é o simbolismo iniciático, nas emoções, né, turbulentas, e voltando às águas cósmicas, essa energia mais materna e de certa forma mais caótica e material. Ela avança por toda essa quantidade de água, né? Ela encontra o ar, daí do ar ela vai começar a se desenvolver o botão, para que o botão se abra e receba a luz solar, né? Que é esse elemento fogo. Então, o símbolo do Lótus sempre foi um símbolo associado a aqueles buscadores, né? Aos buscadores, os adeptos, né? E essa abertura do Lótus seria a grande realização. Tem alguns símbolos que são bem associados, né, ao iniciado, né? Que é o Lótus, o escaravelho, a rosa e a borboleta. Dá para falar em outros vídeos sobre esses outros símbolos, né? Mas eles vão acabar se repetindo, que é um processo de avanço das adversidades até que se ilumine, né? Aí eu falei também da rã e o sapo, né? Que também é um outro símbolo aquático que sai das águas, né? A rã, ou o sapo, né? Ele começa ali, né, com o girino, né? Que é praticamente um peixinho, né? Ele tem que se desenvolver na água. Ele se desenvolve nesse mundo caótico e a gente pode trazer para o mundo material. E aí ele avança até que ele consegue sair dessa água, né? Ele evolui para o sapo, né? Ou para a rã, e sai da água e até pode saltar, né? E essa ideia do saltar também é interessante. Que o sapo, né, dentro da cabala, tem uma relação com a lua, que é a primeira, tem Malkuth, e a esfera acima que é Yesod, que é a lua. É um animal lunar. E essa ideia do saltar tem uma relação muito grande com vários animais lunares, né? O coelho também é um deles, né? Que é quando você sai da matéria e você salta para o astral. Daí tem uma relação também com o mundo
dos sonhos e o desdobramento astral, né? Que era, né, de certa forma, uma primeira iniciação ali, onde você vai aprender a desdobrar-se, né? Ter esse teu duplo indo para fora, né? Que é a mesma ideia daí da ideia do sapo, né? Que tem esse mundo material representado pela água e ele pode saltar, né? Ele sai disso. Então, por esse aspecto do lunar astral, né? Ele salta esses planos. E também é um símbolo de transcendência, né? Ele evolui de um girino para um sapo, e aí dessa forma ele pode se desenvolver mais, né? E assim como nós, né, estamos num patamar dentro de um caos, né, que é o mar, e a gente tem que evoluir até sair desse mar, né? E ter esse contato com o ar e com a luz solar que está lá em cima. Tem uma imagem gnóstica que é bem famosa, né? Que é um cara que, tipo, um filósofo, né? Saindo assim da abóboda da Terra, né? Ele encontra o espaço, né? É uma imagem bem famosinha que tem por isso. Se escrever hermetismo já aparece essa imagem. Que é essa ideia de você estar no plano e você sai dele. Então é como se toda a nossa existência, nosso plano que a gente vive, fosse esse mar. E a gente tem que aprender a se evoluir para transcendê-lo, né? E ter contato com o externo dessas águas, né? E estar sobre elas, né? Assim como um lótus que fica aberto recebendo a luz solar, né? A gente pode ter uma visão do recebendo a luz divina, né? Mas ainda está conectado, né, com a Terra. E daí também volta outro símbolo que a gente já estudou, que foi no mito de Psique, né, que eu tinha comentado, que tem o mundo somático, tem a psique e tem o mundo noético. O Lótus ele é o meio aqui, né? Ele é como se fosse a psique, né? Ele está conectado ao mundo somático, mas ele recebe os influxos do mundo noético, né? Ele está aberto para receber. Também entra também no simbolismo do cálice, né? Que o cálice ele tem a parte aberta, né, para receber de cima. Ficou um vídeo bem rápido, né? Esse. Dá para falar também sobre, tinha comentado no início, né, a deusa Tuareg. Ela, como hipopótamo, né? Ela é como se fosse, havia o nada, que era esse caos primordial nessas águas, e um ser que começou a se desenvolver e nadar nele, né? Que era a deusa hipopótamo. E aí ela começa a nadar e sai dessas águas e se expressa, né? Como um hipopótamo faz, né? Ele é um animal aquático, mas também é terrestre, né? Ele sai, ele é mamífero, né? Ele precisa de ar e tal. E essa expressão da saída é o início de uma criação. Dentro que eu comentei da Babilônia, né? Também tinha isso, né? Que não tinha nada, tinha nada, né? Que era um grande mar, algumas águas, e algo que vai dominar essas águas salgadas, né? Primeiramente, é essa mãe dragão, Tiamat, né? Em outra versão também nos astecas, né? Agora não vou lembrar o nome da criatura, mas dentro da cosmogonia asteca também tem um grande peixe, né? Um animal, tipo um leviatã, assim, aquático. Tinha o grande mar e tinha esse animal aquático, né? Que se expressou, né? Daí dessa expressão, né? Dessa saída da água, começa a criação. E daí disso vai nascer, né, os deuses primordiais, e aí nascem os seus filhos, né, os 4 Quetzalcoatl, 2 deles, né, que é o próprio Quetzalcoatl, e o segundo, que é o Tezcatlipoca, né, o deus sombrio. E os dois eles vão lutar contra esse animal aquático, né,
e desse animal aquático eles vão começar a organizar o universo. Também é esse ponto, né, dessa energia que nasce desse caos e daí vem uma outra energia para harmonizá-la, né? Que é no caso Quetzalcoatl e Tezcatlipoca, um deus bem luminoso e um deus mais obscuro. Daí você vê a dualidade, né? E a gente vai falar de dualidade na quarta-feira, no segundo capítulo do Dogma Ritual de Automagia. Então, como eu disse, tudo vai se interligando, né? São vários símbolos, várias tradições, mas todos falando e buscando trazer a mesma compreensão. O que mais? Há outro aspecto, né? Voltando ao sapo, né? No caso a rã, na cosmogonia egípcia de Heliópolis, aqui tem a versão que é o ovo nascido do Ibis, né? O Ibis é um animal dedicado a Thoth, né? Que é o deus da sabedoria. Daí nessa versão diz que Thoth, né? Que organizou tudo, e ele tem alguns filhos, que são 3 casais, que os masculinos são representados, né, como sapos e as fêmeas como serpentes. Daí, agora não vou lembrar o nome deles bem certinho, né, que os mais famosos, né, que acabaram indo para outras regiões do Egito, é Amon e Amunet, né, que é o oculto e a oculta, né. Daí tem os outros que eu não vou lembrar o nome. Mas daí deles que começa-se a criação, né, de um ser sapo e um ser serpente. E também dentro da tradição egípcia, né, a Rã é a deusa Hakat, que é a deusa dos nascimentos. E aí é curioso, ela tem essa relação com as águas primordiais, né, como um animal aquático. E o esposo dela, né, ele é um desses deuses que nasce do ovo, né? Então, esses deuses masculinos que ordenam as coisas, né? E o que é Kenum, né? O deus carneiro. E diz que Kenum, ele é o olheiro dos deuses, né? Ele é aquele que cria o nosso corpo físico. E aí Hakat, né? A deusa Rã, que vai colocar a vitalidade nesse corpo físico, né? E daí depende da versão, né? Mas o Ra daí dá o aspecto espiritual para o ser humano. Então, volta-se a essa ideia de uma deusa, Ra, relacionada às águas primordiais, e um deus ordenativo, né? No caso Kenum, que vai criar daí também a humanidade. Né? Um aspecto mais ígneo, né? Como Kenum, e um aspecto mais água de Hakat. E aí é o dilema do ser humano, né, de ter um aspecto bem somático, né, bem material, mas também ter a sua essência divina, né? E ele não é divino, mas também não é material, né? Ele está entre essas coisas. E é aí que é a prova do ser humano de saber se tornar-se um Deus e domar esses dois aspectos, né? Para o dia de hoje eu acho que tá bom, de simbolismo, né? Foi mais uma conversa meio solta, né? Só pontuando, né, esses símbolos, que eu achei interessante, que como eu falei, já vai ter um link também para os próximos vídeos, né, que é o dogma ritual e tal. São questões que devem estar mais frescas, né, na cabeça para ir entendendo coisas no futuro. Então, por hora é isso. Até mais, boa jornada a todos!